Oi pessoal, hoje eu quero falar um pouco a respeito de como eu aprendi a falar japonês. Não é necessariamente assim a história da minha vida, sobre como eu comecei a estudar, nem nada disso, mas eu quero falar sobre uma coisa que fez a diferença e faz ainda diferença para eu falar japonês, melhorar meu japonês e cada vez mais aprender palavras novas e aprender expressões novas. E como você também pode fazer isso e começar a cada dia mais aprender mais japonês. Antes de eu falar a respeito disso, eu quero lembrar vocês e comunicar também que ainda tem vagas para o japonês na prática, que é o meu curso onde eu ensino você a escrever, ler, a ouvir e entender e a falar japonês. A gente tem aulas de conversação também. Agora só tem 2 vagas, tá? 2 vagas pra gente poder já começar com a aula de conversação no dia 2 de novembro, tá bom? Se você tem interesse em aprender japonês e estudar aqui comigo, clica aqui no link que tem aqui na descrição do vídeo. Japonês na Prática é o nome do curso e você vai entender direitinho como funciona. Agora, entrando no tópico em questão, como é que você aprende cada vez mais japonês? Como é que você consegue aprender japonês de vez, aprender a falar de vez em japonês? Para mim, foi um processo um pouco complicado estudar japonês, porque eu achava que entrando num curso de japonês, estudando japonês assim com as apostilas e com os livros, eu iria conseguir aprender japonês assim como uma coisa metódica, pegando e aprendendo as palavras e fazendo as provas e decorando os kanjis. Só que eu senti que isso não estava dando resultado muito forte, não. Por quê? Porque na verdade estava faltando um ingrediente essencial, que é uma das coisas que as pessoas geralmente acabam deixando de lado, que é você criar a oportunidade de você usar o que você está aprendendo. Como assim? É o seguinte: vamos dizer que você aprendeu uma estrutura nova, você aprendeu a dizer, por favor, faça alguma coisa, por favor, me passe uma Coca-Cola, por favor, me dê uma Coca-Cola quando você vai comprar as coisas. Você aprendeu a usar o kudasai, digamos. Kora o kudasai. Kora o kudasai. Quando você vai pedir a Coca-Cola. Digamos que você acabou de aprender isso. Ok. Você aprendeu, e aí você vai fazer o que com isso? Como assim que você vai fazer com isso? É porque se você, aprendi, e colocar naquela gavetinha que você aprendeu, você simplesmente pode não conseguir usar quando você precisar, principalmente se for para falar. Você vai ficar assim, ai, como é que era aquilo? Como é que era aquilo? Aquele negócio de pedir, e você não vai conseguir. Principalmente na hora de falar mesmo. Por que isso acontece? Porque, na verdade, apesar de você ter entendido o que foi ensinado na aula, ou que você aprendeu lendo aquele post naquele blog, apesar de você ter entendido, você ainda não utilizou, você ainda não usou. Como você não usou, seu cérebro não fixou direito. E aí, o que vai acontecer? Você vai esquecer. Você vai esquecer porque você vai aprender no dia seguinte ou na semana seguinte mais uma estrutura nova. Você vai aprender mais umas palavras novas. E isso vai ficar acumulando no seu cérebro de um jeito que dali a pouco aquilo que você tinha aprendido tá lá embaixo das outras coisas. E aí você não vai conseguir aprender aquilo de verdade. Isso se acumula com as outras que estão vindo, as outras palavras, as outras estruturas, as outras coisas que você aprendeu. E acumula de um jeito que dali a pouco você já esqueceu outras e outras e outras. E aí você percebe que você já estuda japonês há 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. E você não consegue dizer um ai em japonês. Isso é uma coisa que é muito triste. Mas é mais comum do que vocês pensam. Não é só com japonês não, com várias línguas. Mas com a língua japonesa, eu sinto que é um mal dos estudantes de japonês passar por isso. E como é que você mitiga isso? Como é que você faz para que isso não aconteça? Como é que eu fiz? Como é que a Mônica fez? Olha, na verdade, isso foi uma coisa assim que coincidiu com a minha vontade
real de participar de coisas. Como assim? Quando eu estava estudando japonês na faculdade, eu participava de tudo, eu participava da porra toda. Eu participava dos eventos culturais, eu ajudava a organizar os encontros dos japoneses, eu ia nas reuniões de associações de professores de japonês, mesmo quando eu não falava um ai de japonês, eu entendia quase nada, porque eu gostava de ouvir japonês sendo falado. Porque eu gostava de entender, nem que fosse assim, uma palavrinha. Cada vez que eu entendia era uma alegria tão grande que eu sempre estava lá, eu sempre participava, sempre participava. Teve uma vez que eu fui fazer uma prova para professor substituto da faculdade. Eu não tinha cacife para isso. Eu não tinha nível de japonês, não tinha maturidade para isso, para dar aula numa graduação. Eu não tinha. Mas eu queria participar, então eu fui lá fazer a prova, fiz o negócio todo. E eu lembro que na época a minha professora ficou muito espantada que eu fui fazer. Ela falou, nossa, mas você faz tudo! Porque eu gostava de participar das coisas. E isso, gente, me deu uma base tremenda de japonês. Porque eu fui cada vez mais praticando aquilo que eu fui aprendendo. Na prática mesmo. Fui ouvindo, entendendo, ia lá e praticava. Ia lá e praticava. E isso fez toda a diferença pra mim. Um exemplo foi quando eu estava numa visita à escola japonesa aqui do Rio de Janeiro. Eu estudava na faculdade de letras e a gente fazia intercâmbio com os alunos da escola japonesa. A escola japonesa é onde os filhos dos japoneses estudam, aqui no Rio de Janeiro. E a minha sensei pediu para no final eu falar algumas palavras em japonês, assim, pro pessoal. Monica-san pode falar as palavras no final, porque depois, no encerramento do encontro, a gente tinha que falar algumas palavras e os japoneses falavam algumas palavras. Para eles é fácil, eles falam japonês, é a língua deles. Para mim não era fácil, mas a sensei perguntou, o que você vai falar? Aí eu disse assim, eu comecei a pensar, aí eu falei, Kyou wa hontou ni tanoshii deshita. Aí a sensei disse, tanoshii deshita? Porque tanoshii é adjetivo i, né, gente? Então, não é tanoshii deshita, é tanoshikatta. Kyou wa hontou ni tanoshikatta desu. É o jeito certo de você falar isso, né? Só que, na hora que eu fui falar assim, ai meu Deus, bem no início do meu estudo de japonês, eu acabei falando tanoshii deshita pra sensei. E aí ela me corrigiu, e aí eu fiquei, tanoshikatta. E eu nunca mais esqueci que a porra do passado do adjetivo i é kata, né? Tanoshikatta. Nunca mais, porque eu usei e ali na hora, papum, eu falei, usei lá na hora do meu discurso de encerramento e pronto, tava lá, fixado na minha cabeça e eu nunca mais esqueci. Depois de um tempo, eu me formei na faculdade, passei a trabalhar com tradução e traduzia muito pouco de japonês, era mais de inglês que vinha numa agência de tradução. E eu tinha entrado nessa agência de tradução com a esperança de um dia trabalhar lá dentro com tradução de japonês. Só que depois de um tempo trabalhando lá, eu percebi que a demanda de japonês naquela empresa não era nada grande. Eu fiquei um ano lá e eu traduzi só um documento do japonês para o português. E eu resolvi desistir de ficar lá porque eu tive uma oportunidade de ouro, mas que eu tive que ter muita coragem para aceitar, que foi trabalhar na fábrica da Nissan como intérprete. Eu vi a vaga, me falaram, na verdade, dessa vaga. Mônica, por que você não vai lá? De repente você está super bem lá, de repente a Nissan te contrata, assim, efetiva, porque era uma vaga temporária, né, de trabalho, para você ser intérprete, porque eles estavam construindo a fábrica. E aí lá tinha muita coisa para ser traduzida e tinha que acompanhar os japoneses que viriam para fazer a montagem da peça, construir a fábrica mesmo. Então, eu resolvi aceitar o desafio, pedi demissão do meu emprego que estava lá, que eu estava confortável, por assim dizer, mas não estava aprendendo nada lá, né? Eu queria mesmo, era japonês,
e eu queria mesmo era conseguir falar melhor em japonês. Então, eu aceitei esse desafio. Eu fui pra lá com o pensamento de que eu podia ser demitida a qualquer momento, porque eles iam ver que na verdade eu não falava japonês tão bem. Eu entrei lá com esse pensamento, mas tudo bem, eu vou fazer o meu melhor. Eu sei que eu não sou boa como eu deveria ser nesse momento, porque eu já tinha estudado por muitos anos. Mas, gente, falando, aprender japonês é usar japonês. E até aquele ponto eu não tinha usado tanto quanto eu poderia o japonês. Então, eu aceitei esse desafio e eu resolvi entrar na fábrica da Nissan. Todos os dias, eu ficava assim, ai meu Deus, o que será que eu vou ter que fazer hoje? O que será que eu vou ter que traduzir hoje? Ai, eu não sei o que é isso, eu não sei o que é aquilo. E com o meu dicionário eletrônico na mão, e procurando as coisas, aprendendo o nome das coisas, eu aprendi palavras tipo fokurifto, e também kata, e também fida. Umas palavras assim que eu jamais aprenderia num curso de japonês ou em qualquer lugar no Japão, assim, você só aprende essas palavras em fábrica mesmo. Então, além de ter que saber, na verdade, o japonês normal, eu tinha que aprender as palavras específicas daquele trabalho, que a gente chama de Senmon Yogo. Eu tinha que aprender tudo isso e eu me esforcei muito, muito e consegui ficar todo o período necessário que eu tinha que ficar lá. Como eles me contrataram apenas para o período de construção da prensa, deveria ser 6 meses, foi estendido para 1 ano porque atrasou tudo, sabe como é, né? Atrasou tudo e aí eles tiveram que ficar mais tempo. Acabou a construção, fechou, beleza. Foi assim uma coisa que mudou a minha vida, aceitar esse trabalho, pular nesse desafio, porque eu aprendi muito japonês, gente, vocês não têm ideia. Eu aprendi muito japonês porque eu tinha que falar japonês lá e falar japonês difícil todos os dias no trabalho, porque eram palavras difíceis, era coisa nova que eu tinha que aprender. Eu não sou engenheira, não sei nada de máquina e eu aprendi. E isso me deu assim uma segurança muito maior pra continuar usando o japonês. Porque eu falava errado, gente. Daí, o importante era a comunicação ali dentro. Eu tinha que explicar pro pedreiro lá, pro engenheiro lá, que ele tinha que ligar aquele fio naquele fio. Se eu explicasse errado, a coisa fazia boom lá, né? Então, muito cuidado, mas foco na comunicação. E é isso que vocês têm que ter, galera. Foco total na comunicação de vocês. E para isso vocês têm que usar o que vocês aprenderam. Vocês precisam usar o que vocês aprenderam. Se você tá no Japão, cara, moça, amigo, amiga, usa essa baita dessa oportunidade que você tem e usa o japonês que você sabe. Mesmo que seja pouco, mesmo que você fale errado. Ninguém liga se você tá falando errado. O que importa é você se comunicar com a pessoa. E você vai perceber quando você se comunicou com a pessoa, se ela entendeu o que você falou. E o que tem de gente que mora no Japão e não consegue aprender japonês porque fica preso com medo de falar com as pessoas e falar errado e não conseguir se comunicar, mas a real é que vocês precisam sair da conchinha e ir falar com as pessoas e ir viver a vida japonesa. Aproveita bastante, que vocês têm um presente na mão. Agora, quem não tá no Japão, tá aqui no Brasil, não tem japonês nenhum em volta. Se tem japonês em volta de você, vai participar das coisas lá com japoneses. Vai lá participar lá da associação do seu bairro. Vai lá nos eventos. Ajuda os japoneses com as coisas. Ajuda eles de graça assim a fazer as coisas. Para ir conversar com eles, pessoal. Usa o japonês de vocês. Usem as oportunidades para usar o japonês. Agora, se você tá num lugar que não tem ninguém que fale japonês, não tem nada que fale japonês, nada, nenhuma pedrinha fala japonês, você precisa usar a internet. Usa a internet para você conhecer pessoas. Conheça japoneses. Tem muitos aplicativos que você pode usar para aprender
japonês e conhecer gente. Conheça pessoas. Além disso, você não precisa aprender japonês apenas falando. É o ideal, né? Mas se você não tiver ainda nesse ponto que você tem alguém para conversar em japonês, porque eu tô falando assim, vai fazer amigos. Eu sei que não é fácil, galera. Eu sei que não é fácil. Muitas pessoas usam esses aplicativos aí de você conhecer gente, aí fala com japonês, mas a conversa não engata e tudo mais. Eu sei que acontece, eu sei que é assim, eu sei que é difícil, mas vocês têm que se esforçar. Porque não deu certo com essa pessoa, você vai conhecer outra. E aí você vai ficar muito amiga dessa pessoa. Eu também, eu usava um site que não existe mais. Como é que era o nome? Japan Guide era o nome. E o site ainda existe, mas não tem mais aquela parte de você falar com os japoneses, né? Pra você pegar o link das pessoas e com o contato das pessoas. Mas naquela época eu usava esse site e eu pegava o e-mail das pessoas e eu usava a MSN pra falar com as pessoas. Não sei quem lembra aqui de MSN, mas de todas aquelas pessoas com quem eu falei naquela época, eu só tenho uma pessoa que deu certo o bate-papo. Mas bastou uma pessoa. E foi com essa pessoa que eu comecei a praticar mais japonês. Falando em japonês, mesmo antes de eu ir pro Japão. Então, eu sei que não é fácil, mas o que eu ia dizer antes, você também pode praticar escrevendo em japonês. Você que tá no Japão, você que tá aqui no Brasil, não importa onde você esteja, você pode escrever um diário em japonês usando o que você aprendeu naquele dia ou naquela semana. Não precisa ser escrita todos os dias. Se você puder, ótimo. Mas pode ser um dia sim, um dia não, de 3 em 3 dias. Mas caraca, usa o japonês que você aprendeu. Se você não usar, você já sabe o que vai acontecer. Vai acumular tudo na sua cabeça. Quando você perceber, vão ter passado 5 anos e você não vai estar falando como você queria. Você não vai saber a quantidade de vocabulário que você queria. Você não vai estar no ponto que você gostaria de estar. Então, conselho de amiga, por favor, usa o japonês que você sabe agora. E usa o que você for aprendendo. Pouco a pouco, tijolinho por tijolinho. Vai fazer toda a diferença, eu prometo pra você. E é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu quis passar um pouco da minha experiência pra vocês, porque eu tenho medo que vocês passem pelo mesmo que eu passei, que é estudar, e não sentir muito a evolução, né? Então, por favor, usem o japonês de vocês. Se você quiser apoiar aqui o canal, clica aqui no link do Apoia-se. Se você tiver interesse em entrar na minha turma de japonês online, são só 2 vagas agora disponíveis. Clica no link aqui, se inscreve. Tem que pagar? Tem que pagar, porque é um curso, gente. Vocês vão estar estudando, eu vou estar usando meu tempo para corrigir o exercício de vocês, para conversar com vocês. Claro que tem que pagar. Então, vocês vão clicar aqui e vocês vão saber como quanto como é que faz. E eu espero vocês. Quem quiser se inscrever, bem-vindos. Quem não puder se inscrever, eu vejo vocês no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!